Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. A convidada de hoje é Cleidiane Gonçalves França. Ela é professora, historiadora, graduada em História pela UFG, especialista em Computação Aplicada à Educação pela USP, mestra em História pela UFG e doutoranda em História pela UNB. É formadora de pessoas, construtora de conhecimento, filha de professores, criança que brincava de escolinha e sonhava em ser arqueóloga. Muito obrigada por ter aceito o convite, Cleidiane, e será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? Olá, pessoal! Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Janaína e a todas e todos que estão interessados em conhecer aí as trajetórias e experiências de historiadoras e historiadores tão potentes, interessados e engajados. E bem, essa não é uma pergunta difícil, sobretudo porque desde criança eu sempre me interessei por leituras, livros e, por que não dizer, passados e histórias, né? Então, para refletir sobre isso, eu preciso mesmo voltar à minha infância. Eu sou filha de professores e na minha casa a gente sempre foi muito incentivada a emergir, digamos assim, nesse mundo do conhecimento, da leitura. Como meu pai era professor, né, em casa a gente sempre teve vários livros, né, tanto que tinha um espaço específico que era destinado a funcionar como uma biblioteca. Então, a educação sempre foi uma pauta muito importante para minha família. Como meu pai era da área de letras e pedagogia, ele tinha muitos livros de literatura, né? Que eram livros mais voltados para um público adulto. A gente quase não tinha, por exemplo, livros infantos juvenis ou infantis e tudo mais. Por isso, eu sempre pegava o livro didático da escola que eu mais gostava para ler, que no caso era o livro didático de história. Eu amava aquele momento. A gente sempre ia para a fazenda aos finais de semana, já que eu nasci e cresci em uma cidade do interior de Goiás, então lá isso era muito comum. E eu me lembro que eu sentava embaixo de uma árvore, acompanhado do meu livro didático de história, pegava um galinho de uma árvore e imaginava que fosse um microfone. Então eu li em voz alta como se eu estivesse apresentando algo, sabe? Isso me faz lembrar que desde esse momento eu queria ser jornalista, mas outros caminhos acabaram me levando aí para a história. Tem uma outra coisa também que eu me lembro, né, que como meu pai era professor, ele sempre levava para casa giz da escola para me dar, porque eu amava brincar de escolinha. Eu escrevia em todas as portas do guarda-roupa, fingindo que era um quadro, e imaginava ali que tinha vários estudantes me ouvindo, ouvindo as minhas explicações, enfim. Mas mesmo gostando muito de história, eu demorei um tempo para concluir que eu faria o curso de graduação em história, porque já naquele momento eu queria ser arqueóloga. Acho que nesse primeiro momento eu não pensei em cursar história, porque como eu estudei na educação básica, né, aquela história, né, muito rígida, baseada nas memórias dos grandes homens, dos heróis nacionais, baseadas nos ditos importantes fatos históricos, eu achava que a história era o mais do mesmo, né? Já que desde o ensino fundamental até o ensino médio, as aulas, os conteúdos, as abordagens, os livros didáticos, né? Enfim, o passado sempre tinha o mesmo ponto de vista de partida e de chegada. Então, a arqueologia, né? Na arqueologia, eu vi uma possibilidade diferente. E assistindo aqueles filmes antigos de histórias de arqueólogos que passavam na TV, eu vi a possibilidade nessa ciência, de fato, encontrar novos mundos, né? Pensar abordagens e histórias diferentes daquelas que a gente falava na escola, de explorar mundos, sociedades, existências diferentes de pessoas que não eram tidas como importantes e que estavam lá embaixo da terra esquecida, né? Já que eu ficava assim encantada com o trabalho de escavação dos arqueólogos. E eu queria mesmo dar visibilidade para essas histórias desconhecidas, né, para as histórias que ninguém conhecia e que não eram abordadas na escola, enfim.
Então, no final do ensino médio, eu fiz o vestibular para arqueologia na PUC e na Federal do Vale do São Francisco, que fica em São Raimundo Nonato, onde é a Serra da Capivara. Na época, né, eu pesquisei muito e descobri que lá era a melhor universidade de arqueologia do Brasil. Mas, como eu morava em uma cidade que já tinha um campus da UFG, que era Jataí, né, eu fiz o vestibular para psicologia, porque lá não tinha arqueologia, eu não podia deixar de fazer o vestibular na minha cidade, né, eu tive que fazer. Então, eu passei nesses vestibulares e acabei ficando no curso de psicologia, porque na PUC, por exemplo, né, era uma universidade particular, e eu teria que me mudar para Goiânia, e a gente não tinha tanto dinheiro para isso. O Piauí, na Serra da Capivara, era muito longe, então eu acabei ficando na psicologia. Fiz 2 anos do curso de psicologia, e nesse tempo eu acabei cursando algumas disciplinas que foram ofertadas no curso de história. Eu me lembro de cursar a história do Brasil, né? E acabei percebendo que a história não era o que eu pensava. Que através da história eu também poderia destacar memórias esquecidas, as pessoas invisibilizadas no passado, as histórias contra-hegemônicas que também estavam ali embaixo da terra, dos papéis de discursos e narrativas abandonadas. Então, eu me reencontrei aquela menina que lia o livro didático Imaginando Ser Jornalista, depois a adolescente arqueóloga. Eu fiz a transferência e hoje eu sou uma professora historiadora. Eu acho que no fim das contas, eu transformei o Giz em Pincel, o livro didático em reflexões, o galinho imaginário, que era o microfone, em voz ativa, as escavações em escrita. E aí passaram a existir, né, de fato, os estudantes. Aí passaram a existir novas histórias e, por que não dizer, né, uma nova Cleidiane. Quais são as temáticas de seu interesse? Em relação às temáticas do meu interesse, eu acho que já deu para perceber através dos caminhos que me levaram para a história, né? Eu me interesso por temas que vinculam aí abordagens no campo da história das mulheres, das relações de gênero, da história da educação, do ensino de história, dos saberes mobilizados pelos professores, das aprendizagens dos estudantes. Eu tenho interesse também em temáticas que articulam computação e tecnologias educacionais ao ensino de história e educação. É, e eu acredito, né, pensando aí nessa pergunta sobre os temas do nosso interesse, que escolher um tema de pesquisa e ser historiadora, fazer essa pesquisa é também ocupar um lugar político, é ocupar um lugar que é marcado e a gente precisa reconhecer que nós ocupamos esse lugar. Né? Nós precisamos reconhecer que os nossos interesses, eles são frutos de ações subjetivas, de projeções, de fantasias, né? Ao olharmos para essas ausências sobre vidas, sobre mortes. Eu digo isso porque eu já me vi frustrada, apesar, né, do desejo em tentar compreender aí existências de pessoas que eu nada sei, que eu nunca saberei. Eu já cheguei a sonhar, por exemplo, quando na dissertação de mestrado eu investiguei processos criminais em que as mulheres eram as criminosas, que eu estava em uma fazenda perseguindo uma dessas mulheres no momento em que ela ia cometer um crime. Tava tudo muito escuro no sonho, a gente estava no meio de um mato e eu perdi essa mulher. Eu acordei muito angustiada e frustrada por ter perdido o que ela ia fazer, porque no sonho, em todo momento eu pensava, eu não posso perder essa mulher de vista, eu tenho que ver tudo que ela vai fazer, né? Em outro momento eu estava em um arquivo do fórum, né? Estava fazendo também a pesquisa da minha dissertação de mestrado, que versava sobre a construção da violência contra as mulheres a partir do discurso do judiciário. E nesse arquivo a gente sabe, né, como são as condições da maioria dos arquivos dos fóruns, né, e dos arquivos do judiciário. Esse arquivo funcionava em uma espécie de corredor em que os documentos eram armazenados em uma espécie de sacos plásticos, ficavam empilhados do chão até o teto e sem nenhuma forma de organização cronológica nem nada. E aí eu passei a manhã toda procurando esses documentos, né, retirando sacos e mais sacos, colocando do meu lado, até que finalmente eu consegui achar os documentos que se referiam ao recorte temporal que eu estava procurando. De repente, caíram sobre mim todos os outros sacos que eu havia retirado e colocado ao lado. Eu senti naquele momento uma emoção tão grande, eu senti como se fosse uma missão, que eu senti como se eu tivesse a responsabilidade por, né, dar voz àquelas mulheres, por resgatar o passado delas, as histórias delas. Mas eu estava enganada, né? Não havia nada para ser resgatado. Eu nunca iria resgatar aquelas mulheres no passado, nunca iria dar voz para elas.
né? Enfim, por que que eu estou dizendo isso? Porque ser historiadora e escolher temas de pesquisa também diz respeito àquilo que nos emociona, né? Compreender que a história fala sobre ausências, sobre impossibilidades de acesso, de silêncios. E o que basta a nós historiadores é compreender a motivação desses silêncios. Ou naquele caso, né? O que eu precisava era de terapia mesmo. Quais são seus trabalhos mais recentes? Em relação aos meus trabalhos mais recentes, eu gostaria de destacar a minha dissertação de mestrado, que eu acredito que seja até esse momento meu trabalho mais completo. Nesse trabalho, eu me detive especificamente à análise de processos criminais e a textos publicados pela imprensa no sertão goiano durante as primeiras décadas do século XX, para pensar de que maneira que o aparato judiciário vai construir representações sobre a violência contra as mulheres e os crimes cometidos pelas mulheres nesse período. Né? E vou fazer uma discussão do modo pelo qual, né, o sistema judiciário vai tratar, né, de forma benevolente essas violências sofridas pelas mulheres e, ao mesmo tempo, né, como isso é um paradoxo, porque se as mulheres, né, elas são tidas como frágeis, né, como submissas, né, sujeitas incapazes juridicamente, por que que elas podem responder juridicamente por um crime cometido, né? Então eu faço esse debate na minha dissertação de mestrado e atualmente também eu produzi um artigo articulando aí esse tema da violência contra as mulheres com o ensino de história e a inteligência artificial, em que desenvolvi uma investigação para detectar as emoções de estudantes, né, a partir de um campo que a gente chama de computação afetiva, diante das imagens de violência contra mulheres que estão presentes em livros didáticos de história, para pensar como é que isso afeta as aprendizagens. Nesse caminho aí também tenho vários textos que estão analisando os discursos da imprensa, processos especificamente que envolvem a temática da violência contra mulheres, bem como a temática das mulheres criminosas. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? Em relação às minhas perspectivas teórico-metodológicas e conceituais, eu estou trabalhando com as categorias de saberes docentes, aprendizagens em histórias, representações, gênero, mulheres e violência contra mulheres, para pensar uma proposta que tem como eixo central o estudo das representações da violência contra as mulheres nos processos de ensino-aprendizagens da história na educação básica. No campo dos estudos de gênero e dos estudos feministas, né, eu estou partindo aí das contribuições das feministas pós-estruturalistas. Eu me inspiro nos estudos das feministas negras, decoloniais e pós-coloniais, sobretudo para pensar, né, dentro da minha tese, dos meus trabalhos, possibilidades de aprendizagens plurais no ensino de história para o combate à violência contra mulheres, de modo que a gente possa desconstruir aquela ideia de um patriarcado universal, de opressões comuns entre as mulheres, né, e daquelas imagens das mulheres enquanto eternas vítimas do passado, né, para que a gente possa de fato romper com a ideia daquele sempre foi assim, né, de modo que a gente possa destacar então as resistências e produzir imagens positivas das mulheres, não só no passado, mas também no tempo presente. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. Em relação ao momento inesquecível, não poderia deixar de citar os momentos das minhas defesas. A defesa da minha monografia na graduação, que foi um texto lido depois pelos colegas da graduação da disciplina de História de Goiás. Foi emocionante saber que meu trabalho foi valorizado, foi lido e apresentado em formato de seminário pelos colegas graduandas em História. A defesa do meu TCC na especialização, em que eu obtive a nota 10 de todos os avaliadores, eu ganhei um prêmio de TCC nota 10 do programa de pós da USP. Eu me lembro que quando o professor foi mencionar o prêmio, ele leu o título do trabalho e disse que ficou com vontade de ler só pelo título. E eu não poderia deixar de mencionar a minha defesa de dissertação de mestrado, que foi recomendada por unanimidade para publicação, devido ao mérito da sua produção quanto ao rigor teórico metodológico no trato das fontes e pela grande importância para a história das mulheres, as relações de gênero e das histórias regionais. Então, vivenciar esses momentos que demonstram que a academia não precisa ser necessariamente esse ambiente tóxico de disputas e panelas foi um momento marcante e inesquecível para mim. Uma decepção?
Em relação a uma decepção, acho que foi perceber o quanto o ambiente da academia também pode ser tóxico, cheio de pessoas arrogantes, com pensamentos retrógrados, que constroem uma hegemonia temática de pesquisa, de superioridade, que não faz sentido na vida prática nem acadêmica. Muitas vezes, quem ocupa esse lugar são os próprios professores, que, ao invés de favorecer a construção de um conhecimento coletivo com os estudantes, acabam prejudicando não só o processo de ensino-aprendizagem, mas também desestimulando a formação de futuros historiadores, professores e pesquisadores. Um sonho. Tenho vários, mas eu gostaria de destacar aqui que a gente pudesse construir um projeto de educação de respeito à diversidade e aos direitos humanos, um projeto de educação de valorização aos professores e não de perseguição, como vem acontecendo, um projeto de educação com políticas públicas, currículos, propostas, incentivos à formação inicial e continuada para que os professores, eu vou destacar aqui os professores de história, pudessem romper com as visões tradicionais no âmbito pedagógico e historiográfico, que a gente pudesse, a partir desse projeto de educação, construir uma sociedade mais justa e menos desigual. Um professor ou professora marcante. Em relação ao professor marcante, já peço desculpas porque não consigo citar apenas um. Preciso citar ao menos 3 professores marcantes. A primeira delas é a professora Marlene, que foi minha professora na 5ª série, que atualmente é o 6º ano do Fundamental 2. Me lembro até hoje das aulas dela, dos debates, das discussões, especificamente de uma aula sobre o Império Bizantino, que a gente construiu um mosaico, nunca me esqueci. Não poderia deixar de mencionar também o professor Murilo Borges, que foi meu orientador na graduação. Com ele, aprendi a escrever história. E também não poderia deixar de mencionar a minha orientadora de doutorado, professora Suzane Rodrigues de Oliveira, que é simplesmente uma professora multiplicadora. E a sua relação com a história em uma palavra? Eu diria que essa palavra é praxis, que é uma relação não só com o agir, mas um agir que é, sobretudo, reflexivo. E é reflexivo por conta da história. Muito obrigada por esse papo, Cleidiane, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem!